Olá, muito boa tarde e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. E hoje aqui em vésperas de Natal, por isso a razão de ter aqui este chapeuzinho alusivo de facto a estas festas. Antes de mais desejar-vos então um Feliz Natal, com muita saúde, muita alegria, também muitos sucessos do nosso Benfica, e que tudo corra pelo melhor. Bem, este vídeo aqui é para fazermos o rescaldo do jogo de ontem, referente à 15ª jornada da Liga Portuguesa. Como sabem, o Benfica teve aqui uma vitória de 3-0 contra o Estoril, e de facto aqui a frase que eu coloquei aqui no título é de facto que liderança, o presente de Natal inesperado, e penso eu que nem o mais otimista dos benfiquistas esperava há poucas semanas atrás chegarmos ao Natal e estarmos de facto na liderança. É apenas um ponto de avanço do Sporting e do próprio Porto, mas de facto é algo que era completamente inesperado, tendo em conta não só o avanço que o Sporting já tinha a nível pontual, mas também as próprias exibições do Sporting. Portanto, é um presente de facto muito saboroso para todos os benfiquistas. Relativamente aqui às notas que eu considero mais importantes do jogo de ontem, pelo lado negativo, de facto, tal como já aconteceu noutros jogos, uma entrada muito frouxa da equipa, com muita dificuldade em assumir o jogo, em ter bola. Dificuldades também em acertar a pressão, ou seja, a nossa pressão a tentar pressionar os defesas adversários, chegávamos sempre tarde, encontravam sempre solução para as saídas, e também o que também já vem sendo hábito, infelizmente, também dificuldade em sairmos da pressão adversária. Eu penso que os clubes adversários já sentiram que o Benfica tem de facto muitas dificuldades a sair desde trás, e então mesmo as equipas mais fracas, entre aspas, arriscam de facto essa pressão mais à frente, que eu penso que aqui há algum tempo atrás não fariam, e colocam de facto o Benfica em dificuldades. E se calhar isso está relacionado também com este terceiro ponto que eu tenho aqui, que é de facto a insistência do Bruno Lage em colocar ali no meio campo apenas o Ausons e o Cockchu. Eu sei que o Best ali na esquerda também poderá equilibrar, fazer um terceiro homem, mas de facto não é a mesma coisa do que ter ali, por exemplo, o Florentino ou até o Leandro Barreiro. Portanto, o Ausons e o Cockchu a dois no meio campo, para mim é muito curto para a equipa, e sente-se fundamentalmente de facto a defender, quer a nível de pressão, não conseguimos pressionar com a mesma qualidade quando lá está, por exemplo, o Florentino, quer a nível também na fase mesmo defensiva, quando temos que recolher atrás, ficamos ali só com dois jogadores no meio, e é muito, muito complicado. Depois, esta situação também está relacionada com esta facilidade do Estoril em chegar ao último terço, com a tal facilidade que tem em libertar-se da primeira pressão do Benfica, fica ali um buraco enorme no meio campo, e havia sempre um jogador ali com espaço para receber a bola e então para jogar aqui para jogar nas alas. Portanto, foi de facto muito complicado na primeira parte, em especial até ao gol do Benfica, o Benfica apanhar, ter o controle do jogo, agarrar o jogo. Pelo lado positivo, a verdade é que fizemos uma excelente segunda parte, ajudada de facto pelo primeiro gol do Pavlidis. Houve ali também uma resposta diferente à pressão do Estoril, com transições muito rápidas, principalmente para os avançados, para o Pavlidis, para o próprio Aktürkoğlu, a fazerem ali aquelas diagonais para receber a bola no espaço, e o Di Maria também chegou a fazer isso. Penso que foi essa uma das grandes mudanças que permitiu ao Benfica ter muito mais oportunidades do que teve na primeira parte. Depois, eh, eh, mesmo tendo em conta as dificuldades defensivas, as limitações defensivas, os erros defensivos, não quer dizer que é da defesa, estou a dizer que é do coletivo. De facto, se formos a ver, desde o jogo com o Mónaco, fizemos 6 jogos. Em nenhum deles houve ali aquela qualidade, aquela nota artística, como ficou conhecido com o Jorge Jesus, mas se formos a ver, nesses 6 jogos sofremos apenas um golo que nos fez perder 2 pontos. Foi contra o AVS. Portanto, em 6 jogos, desde o Mónaco, só sofremos um golo e marcámos, salvo eu, 9 golos. Portanto, há uma média de um golo e meio. De facto, a média de golos marcados diminuiu, que com o Bruno Lage andava à volta dos 3 golos, diminuiu consideravelmente, mas, e volto a reiterar,
mesmo tendo em conta as críticas que têm havido e críticas que, na minha opinião, são fundamentadas, temos uma clean sheet de 5 em 6 jogos, ou seja, em 5 jogos não sofremos golos, nestes últimos 6, e só num sofremos um único golo. Portanto, parece-me de facto aqui estamos de parabéns. Relativamente agora aqui às estatísticas do jogo, penso que não há muito a dizer. O Estoril, de facto, teve muito bem. O Benfica teve alguma sorte ali não ter sofrido um golo. Teve aquela situação do penalti que foi dava o empate no início da segunda parte e que também podia complicar o jogo ainda mais. Mas pronto, aqui 59% de posse de bola contra 41. De golos esperados, que eu gosto muito desta estatística, 2 golos e meio para o Benfica, marcou 3 e não chegou a meio para o Estoril, ou seja, nem meio golo esperado. Grandes chances, 6 para o Benfica, uma para o Estoril, o que prova que o Estoril teve facilidade de facto em chegar, principalmente na primeira parte, ao último terço, mas de facto depois a definir, seja no passe, seja no remate, é que teve mais dificuldades. Portanto, finalizações 15 para o Benfica, 10 para o Estoril. O Turbine fez duas defesas, parece-me estar muito confiante o Turbine. O guarda-redes do Estoril fez 3, 4 cantos para o Benfica, um para o Estoril. Depois, faltas, 11 para o Benfica, 13 para o Estoril, equilibrado. E não houve, assim, de facto, muitas faltas. Foi um jogo que, na minha opinião, valeu. Porque também o facto do Benfica marcar cedo ou marcar na primeira parte faz com que o tempo útil do jogo seja maior, porque, em princípio, a equipa adversária vai tentar recuperar do resultado. E passos 550 para o Benfica, 392 para o Estoril. Então, aqui a classificação, o tal presente para todos os benfiquistas, de facto, ao fim de 15 jornadas, portanto, ainda nem chegámos a meio, portanto, e com as reviravoltas que tem havido, portanto, nada é garantido, obviamente, mas é sempre bom termos aqui, chegarmos aqui ao Natal no primeiro lugar, portanto, temos aqui 38 pontos e depois o Sporting e o Porto 37. O Porto sempre tão criticado, as suas limitações. A verdade é que já jogou em Alvalade, já jogou na Luz, já jogou com o Braga e está ali. Agora vai, se ganhar o próximo jogo, a 16ª jornada, vai ganhar pontos ao Benfica, ao Sporting ou a ambos. Portanto, até pode ficar em primeiro lugar o Porto e, portanto, vai ser uma luta que eu diria até ao fim, se não pelo que os três clubes, pelo menos dois vão lutar até à última jornada. É o que me parece de facto. E depois é estas coisas que falamos, de facto, muitas reviravoltas. Quem diria de facto que o Sporting estava agora nesta posição? O Estoril está no 13º lugar. Nos últimos 5 jogos, como podemos ver ali, tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Portanto, também não está fácil, mas ali no fim da tabela está tudo também muito. As equipas estão muito perto umas das outras, o Aroca com 11, Farense 12, Boa Vista 12, Nacional 13, portanto, aqui eu diria que até é quase de um lugar para o outro, a diferença é de facto só de um ponto, só ali no, portanto, Gil Vicente 17, 16, 15, 14, portanto, se formos a ver, a diferença sempre de um lugar para o outro é no máximo de um ponto e, portanto, está tudo ali muito baralhado ainda, mas também ainda não chegámos a meio da época. Aqui, relativamente às notas dos jogadores, nota 3 para o Turbino. Eu não lhe dou, só não lhe dou 4 porque ele de facto não teve muito trabalho, mas tudo o que fez bem. Teve duas boas defesas. Penso que também, apesar dos assobios que tem, ele tem aquelas instruções para temporizar, para tentar chamar os avançados, para assim depois tentar achar o homem que está descoberto do Benfica para começar os ataques. Nos cantos também saiu-se bem, portanto parece-me que o Turbino está de facto em forma. Defesas centrais, Tomás Araújo, já ouvi fazer jogos melhores, é verdade, mas continua a ser sem dúvida o melhor central do Benfica atualmente. De facto, ia perdendo aquela bola em velocidade que ia sendo penalti, mas o jogador de estilo também é muito rápido. Também se viu que o Tomás Araújo é muito rápido, é muito inteligente nas dobras, é muito inteligente a sair a jogar. E parece-me que é um jogador cada vez mais maduro e autoconfiante. Por outro lado, o António Silva, e eu já vi em alguns jornais, de facto, a falarem bem do António Silva, que teve bem. Eu que estive no estádio, a ideia que eu tive foi de facto que ele falhou muitos passos. E principalmente ali, quando está a defender aqueles cortes dele, muitos dos cortes não foram limpos, não foram. Ou seja, ele fez quase metade do trabalho, cortou a bola, mas a bola continuou nos pés dos jogadores do Estoril e muitas vezes com perigo. E isto estará relacionado de facto com a própria falta de confiança do António Silva.
Depois aqui o Bá, dou-lhe 3 porquê? Porque ele teve bem, no momento atacante, fez cruzamentos de facto muito perigosos, tentou-se envolver com o Ausnes, com o Di Maria, mas depois, e que eu não podia deixar de ser, deixou muito descoberto a defesa, a parte da defesa, e por aí entraram de facto jogadas muito perigosas da parte do Estoril. Carreras, bem, o Carreras é mais do mesmo. Portanto, dou-lhe aqui nota 4, um jogador tremendamente maduro, atualmente. Dá mesmo gosto de vê-lo jogar, porque quase que parece que ele faz muitas das jogadas em soplex, mesmo a nível defensivo, mas ganha sempre as bolas. Eu aqui, que eu gostei muito de ontem foi o posicionamento dele, que lhe permite de facto roubar muitas bolas, antecipar-se muitas vezes aos avançados contrários. Não foi tantas vezes ao ataque, se calhar, como o Bá, mas as vezes que foi de facto muito assertivo. Perdeu muito poucas bolas e está de facto um grande, grande jogador. Portanto, aqui o Carreras e o Tomás Araújo na defesa são sem dúvida os jogadores em melhor forma. No meio campo temos o Arsens, que na sequência de outros jogos parece-me um jogador cansado, parece-me um jogador fisicamente cansado e isso afeta-lhe de facto a qualidade dele, por exemplo, no passe e na tomada de decisões. A defender continua de facto a ser importantíssimo a pressionar os adversários, também tem um excelente sentido de posicionamento, mas não é o Austin que já foi, inclusive esta época. E também foi prejudicado, na minha opinião, mais uma vez, por jogar ali na posição mais recuada do meio campo, ainda por cima ter que compensar muitas vezes aqui o lado direito quando o Di Maria não conseguia chegar a tempo. Kokshu, primeira parte discreta, na minha opinião, segunda parte fantástica em vários sentidos. O que eu gostei mais foi a intensidade dele, quer a atacar, quer a defender. Viu-se de facto a correr rapidamente para tentar recuperar a posição, para tentar roubar bolas, a viver de facto o jogo, como muitas vezes não o faz, e a atacar também com a bola no pé, a fazer, não é um jogador de fazer fintas, mas a correr com a bola ali colada ao pé e depois aqueles passos continua a ser fantástico. Portanto, o Cockchu era este Cockchu, ou é este Cockchu que nós precisamos mais vezes no nosso Benfica. Di Maria, aqui na direita, o Di Maria também não teve um jogo como já teve este ano, falhou vários passos, falhou vários remates, portanto, não definiu da melhor maneira uma ou outra jogada, mas depois também fez jogadas fantásticas. De facto, eu ouvia lá quando estava a ver o jogo, de facto, de facto, devemos sentir um orgulho enorme de ver este jogador ali a jogar ao vivo porque de facto a maneira como ele para algumas bolas, como ele temporiza, como ele até ganha em velocidade, portanto é de facto fantástico e fez, se é que se pode chamar, mais uma assistência ali para o golo do Pavlidis. Depois na esquerda o Best, há muita gente que diz que o Best é importante para o Benfica porque dá ali equilíbrio quando joga naquela posição, mas sinceramente não gostei. O 3 aqui tem porque ele marcou o golo, fez uma assistência ao marcar o gol não, peço desculpa, fez uma assistência ao marcar o gol o segundo gol do Amdoni de canto, mas de facto o Best para mim não é jogador para jogar ali naquela posição a extremo esquerdo, porque ele define de facto mal. E eu pensava que ele até tinha uma capacidade de cruzamento boa, mas com a bola corrida o Best tem falhado muito. Muitos cruzamentos que ele falha, seja pelo ar, seja rasteiro. E ontem então ele teve várias hipóteses de definir melhor ali o último passe e não conseguiu. O 3 lá está aqui sobreavaliado por causa da assistência que fez. O Aktürkoğlu também está sobreavaliado, na minha opinião. Dou-lhe aqui um 2 mas se calhar nem o 2 merecia. Mas está devido à dedicação que ele tem, a intensidade que ele põe no jogo, ajuda a defender, de facto é verdade. Tenta, não se esconde do jogo, na verdade, mas quase tudo o que ele fez não correu bem. Os passos dele não correram nada bem. As tentativas de sair com a bola controlada a partir do seu meio campo também podiam ter sido perigosas, mas para o Benfica, ou seja, de dar golo no estilo que ele perdeu muitas bolas ainda no nosso meio campo, e depois até no remate que ele estava muito bem, apresentava uma grande qualidade nos primeiros jogos de facto do campeonato, em muitos jogos, mas até no remate ele teve mal ali dois ou três jogadas que se fosse no início da época se calhar tinha marcado. O Pavlidis tem 3, mas também está sobreavaliado, podemos dizer assim, pelo gol que marcou, que também parece em muito pior forma do que no próprio início da época. Apesar de ter marcado o gol, parece muito mais trapalhão, menos participativo, processo atacante com os restantes jogadores e com uma grande falta de confiança. Portanto, eu diria que
Mais preocupante são aqui esta dupla de ataque, o Turkoglu e o Pavlidis, que de facto não estão na melhor forma. Pelo lado positivo, temos de facto o Tomás Araújo, o Carreiras na defesa, o próprio Di Maria, que estão de facto em uma excelente forma. Depois aqui, por fim, na segunda parte, entrou o Amdoni, portanto o Amdoni, fantástico, já vamos falar um bocadinho dele mais à frente, mas um jogador que entra na segunda parte, com, pensou aí, por volta dos 70 minutos, marca 2 golos, é de facto muito, muito bom. Eu peço desculpa que está aqui o Kiko a ladrar, mas eu espero que ele eh, se cale, entretanto, mas não vou parar o vídeo, de facto, porque também temos quase no final. Temos então, portanto, entrou o Amdoni que marcou os tais 2 golos e depois ali o Leandro Barreiro também entrou bem para o lado para o lugar do Austin e é de facto uma opção válida. Aquilo, a certeza que nós temos é que o Leandro Barreiro, de facto, o Bruno Lage vê no Leandro Barreiro um jogador à imagem do Austin. De facto, também um jogador útil, muito útil defensivamente, mas também consegue aparecer mais na frente e, portanto, não estando o Austin na melhor das formas, poderá aqui ser uma excelente opção. O Rolaiser também não jogou muitos minutos, mas o que jogou, não jogou bem, de facto. O Rolaiser perdeu muitas bolas, tinha muito espaço para fazer melhor, podemos dizer assim. Ele entrou numa altura do jogo onde o Benfica tinha ali muito espaço, mas ele decidiu de facto mal. Entrou mal este Rolaiser. Depois, aqui na direita, entraram também no final, já depois dos 90 minutos, o Caboré e o Sheldrup têm nota 1, mas na verdade é que ambos participaram na jogada, quer o Caboré, quer o Sheldrup, quer o Leandro Barreiro, fizeram uma combinação que levou ao canto, que depois deu o terceiro gol do Benfica, e foi uma boa combinação. Vale o que vale, uma jogada não é uma jogada que nos vai dizer a qualidade de um jogador, mas pronto, pelo menos participaram nessa jogada. Aqui a desilusão do jogo, o Arthur Koglu, acho que já não é a primeira vez que eu o coloco aqui, e de facto, principalmente pela falta de qualidade na definição, quer no passe, quer no remate, quer nas próprias fintas, muito trapalhão. E o destaque, o Amdoni, portanto, o Amdoni agora já tem, com todos os jogos do Benfica, 20 jogos, e ali está um golo e uma assistência, não, está mal, não é? Ele tem já 10 golos e uma assistência, portanto, eu peço desculpa, portanto, o Amdoni tem 20 jogos no Benfica, 10 golos marcados, uma assistência e depois vejam isto. Destes 20 jogos, a maior parte saiu do banco. E então, por cada 74 minutos que ele está a jogar, ele tem um golo que é fantástico. Se aí somarmos a assistência, as participações diretas em golo vêm após 60 e tal minutos. Portanto, muito bem, o Amdoni já está de facto a exigir, entre aspas, a entrada para a titularidade. E eu diria que no jogo com o Sporting seria de facto o mais adequado. Vamos ver, o Bruno Lage tem sido muito conservador a manter o Pavlidis. Percebe-se também que não quer tirar a confiança ao jogador, mas neste caso já é uma questão de justiça o Amdoni entrar. Pronto, esta foi a minha análise do jogo com o Estoril. Quero desejar a todos mais uma vez um Feliz Natal, umas boas festas com muita saúde. E lembrem-se que o Benfica está na frente, como costuma dizer, em segundo lugar, um Feliz Natal e em primeiro lugar, já sabemos, está o Benfica. Um abraço para todos, Feliz Natal. Obrigado.